São 10h24, toca a musiquinha do Dionísio aí. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Hora de conversar com o Dionísio da Silva, aqui no Sem Papas na Língua, todas as quintas-feiras, um passeio pelas palavras, pelas expressões, né? A história daquilo que falamos, daquilo que ouvimos. Meu querido Dionísio hoje vai falar sobre expressões relacionadas ao futebol, em homenagem aos 70 anos do maior jogador de todos os tempos, Pelé. Ele completou 70 anos, não 75, gente. Está 75 aqui, hein, Rodolfo? Eu nem tinha visto. Não foi 70 que ele completou, Pelé? Bom, enfim, a gente vai olhar. 75? 75, então é certo, 75. Bom dia, querido Dionísio. Querido Boechat, bom dia. Para a idade do Pelé, eu não precisaria consultar os dicionários. Quando ele disputou a primeira Copa do Mundo, em 58, eu tinha 9 e ele tinha 17. Então ficou fácil de comparar a idade dele. Tá certo, é só pegar a sua e aumentar 8. Isso mesmo, 67 mais 8 dá o Pelé. Maravilha. Perna de pau e um craque, Boechat. Você é craque na sua área, Dionísio. Olha aqui, aí vamos botar aqui as expressões futebolísticas. Eu vou fazer uma que não está na tua lista, sim, mas que tem uma parecida que eu queria saber, que é o nome mais popular usado para o jogo de futebol de não profissionais, que é pelada. É verdade. Porque tem aqui apelar, né? Apelar tem relação com futebol. Você está apelando e tal. Mas a palavra pelada, a expressão que caracteriza o futebol entre amigos, futebol não formal. De onde vem essa pelada? Boechat, este apelar é de outro étimo, é do mesmo de interpelar, você chamar, né? Pelere em latim, que no latim vulgar virou pelare, depois virou apelar, é chamar, e interpelar é se meter na conversa e participar. A pelada tem outro étimo. A pelada é a bola que se chamava pela, a bola antiga. Então ela veio do pela, que era uma bola feita de couro, e a origem remota é pila. Então mudou essa pronúncia de pro e pila passou a ser chamada pela. Provavelmente essa palavra, Boechat, se consagrou porque as primeiras bolas, que eram feitas de um couro ainda meio rude, né? Ela vinha cheia de... Isso, ela vinha cheia de pelos e era com o uso que ela ficava pelada, né? De tanto chutar para lá e para cá. Se algum dia o nosso ouvinte tiver curiosidade, não vai ser difícil encontrar na internet ou até em algum museu e tal, as bolas que deram início à prática do futebol. São bolas pesadíssimas, de gomos assim costurados à mão, os nós eram salientes. É incrível o que evoluiu também a bola usada hoje em dia. Vamos lá, e é um berço de claques, né, Boechat? Ali na pelada é que nascem os craques, né? Muitas vezes sim. Vamos agora para botinada. Botinada veio do francês bottine, que é uma redução de bota. A bota tem o cano longo, botte em francês, e o bottine é esse mesmo calçado com o cano mais curto. As chuteiras foram comparadas então à botina, e daí então machucar o adversário, entrar muito duro, é dar uma botinada, né? Ninguém diz dar um chuteiraço, né? Porque as chuteiras antigamente tinham um cano mais alto do que tem hoje, bem mais, né? Parecido com a botina, inclusive, né? Parecido, lembrava a botina. Nunca chegou a ter cano muito... Não, aliás, não, nos primórdios era uma botina, era igualzinho a botina na altura do cano, né? Agora me lembrei das imagens dos jogadores do Fluminense na era de fundação do clube, Marcos Carneiro de Mendonça e tudo mais, estava lá com as botinazinhas. Não se fala de corda em casa de enforcado. O Rodolfo tá por aí, viu, Boechat? Deixa pra lá. O Fluminense está com crédito no futebol. Esquece esse assunto, professor. Querido Rodolfo, mas que guerreiros foram ontem.
Foram, é verdade. Vamos lá. Melar o jogo. Melar o jogo. De onde veio essa expressão? Poxa, a melar veio do reino vegetal. Uma nódoa é chamada matela ou então matila e virou de matela. E matila virou mela no português, que veio do latim vulgar, como sempre dizemos. O português que nós falamos não veio do latim culto, veio do latim vulgar falado em Portugal e na Espanha. Então essa mancha na planta era chamada de mela, ela corrompia a planta, fazia apodrecer. Passou para a metáfora do futebol, porque melar o jogo é fazer o que aquela mancha faz com o vegetal. Tá certo, melar o jogo. Olha que a gente atrapalhava o futebol, esse melado, né? Então, melar o jogo era como é até hoje, enfim, acabar com o jogo, atrapalhar o jogo. Eu tenho para mim, Boixá, que pode ter tido influência também do próprio mel, porque é uma mancha, ela fica assim em relevo e vai escorrendo alguma coisa sobre a folha, não é? Uhum. Mas então os dicionários não dizem isso. Não descreve. O mel não. Pendurar as chuteiras. Pendurar a chuteira todo mundo conhece, se aplica a muitas situações, né, de aposentadoria. Aí nós temos duas palavras. A primeira que veio do latim pendere, que é deixar no alto amarrado alguém, como pendurado na cruz, no caso amarrado, mas também com pregos. E chuteira, que veio do inglês shoot, que é o nosso chute, que deu chute, né? Dado com o pé. Né? Então chuteira vem do... Vem do inglês. Do inglês. Shoot. Do inglês shoot. Que é empurrar alguma coisa com o pé. Então, veio para o vulgar. Foi um neologismo, aliás, muito apropriado, né? Porque se escrevia chute com S-H-O-O-T e passou a escrever como se escreve de acordo com o português. Exato, como se fala. Foi uma coisa muito legal. Descer o sarrafo. Desce o sarrafo. O sarrafo é de origem complicada, porque sarrafo era uma espécie de xerife da moeda entre os árabes que conferia as moedas. A hipótese é que ele, quando recebesse moedas falsas, alguém quisesse fazer o troco falso, ele batia na pessoa. E outros dicionaristas não têm essa comprovação por escrito e dizem que a origem desse funcionário que trocava as moedas para passar a algum instrumento com que você bate é obscura, desconhecida. Que maravilha. E cabeça de bagre? Tá cheio de cabeça de bagre jogando bola. Por que classifica o jogador perna de pau? Pois é, Boixa, a cabeça de bagre é que o que se diz é que o bagre é muito fácil de ser enganado, né? E então esse cabeça de bagre, não sabendo nada, também seria um jogador com o qual que é facilmente enganado. Driblado e tal. Uma expressão depreciativa no futebol, muito depreciativa, não é? Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com cabeça de camarão, não sei, mas de fato estou lembrando aqui dos bagres que pesquei na vida. Eles têm o aparelho intestinal na barriga mesmo, e não na cabeça, como é o caso do camarão. Porque me lembro quando a gente chamava alguém de camarão na escola, era para dizer que o cara tinha titica na cabeça, né? Mas o cabeça de bagre, então, é porque o bagre, de fato, é um peixe meio lerdão, meio assim, bobo e tal. Bom, vamos lá. E o drible da vaca? O drible da vaca, Boixá, é porque os primeiros campos para as peladas eram improvisados em potreiros, pastos, local de pasto para os animais, e eram frequentados também por vacas. Quando a vaca estava no caminho, você jogava a bola por um lado, saía pelo outro, e ainda fazem isso hoje com o jogador, só que o marcador fica no lugar da vaca. Olha aqui, vamos aqui para rebote. O rebote é uma palavra de origem também complicada, porque você tem o bote. Agora, o rebote é pegar de novo. Por que houve essa duplicação?
não se tem bem a regra, a lei linguística, porque as palavras seguem uma certa estrutura, né? Uma norma, umas leis. Na verdade, é botar de novo, né? Tentou botar, não conseguiu, tenta de novo, é o rebote. Mas acontece que passou a ser usado também para defesa, que não deixa botar, né? Rebota. Dá o rebote. Não, dar o rebote é deixar a bola escapar. Dê o rebote é quando você deixa a bola escapar. E aí o atacante tem mais uma chance de fazer o gol. Isso no caso de um rebote de um goleiro. Fulano deu rebote, a bola deu rebote. Né? Às vezes não há interferência, né? Ela bate em algum lugar e volta para ele. Né? Isso. Agora, vamos aqui para a palavra voleio. Voleio veio do voleibol. Voler em francês é voar, então o ball é bola, que veio do inglês. O jogo de voleibol é fazer a bola voar. E o voleio no futebol é uma jogada em que o sujeito praticamente voa no ar para fazer aquele chute. Ele faz esse lance muito semelhante, salta no ar, voa, não dá para dizer, né? Mas ele é um lance no futebol muito parecido com o do vôlei, que em vez de fazer com a mão, faz com o pé. Um gol de voleio é muito bonito, houve um recentemente, né? É lindo, eles são lindos. Cara meio de lado, assim, dá aquela levantada, né? Agora, para encerrar, meu caro Dionísio, para já ir encerrando, a frase, a expressão mais ansiada do futebol, fazer o gol. Gol em inglês é objetivo, e este é o grande objetivo de um jogo de futebol: fazer o gol, colocar a bola lá dentro, balançar o véu da noiva, acertar o ninho da coruja e tantas outras metáforas, né? Botar o peixe na rede. Então, gol veio do inglês, objetivo. É tão popular no Brasil, gol, que deu nome a um carro famoso da Volkswagen, né? Popular. É verdade. Olha aqui. E agora sim, finalmente, temos aqui a figura do Arquibaldo, que era o torcedor da arquibancada, né? Do Geraldino, que era o torcedor da antiga Geral do Maracanã. Estava lendo outro dia uma notícia, um artigo na Folha de São Paulo do deputado Marcelo Freixo, em que ele lembrava dos primórdios do Maracanã e das discussões muito amplas que envolveram a construção do estádio, né? A própria localização, a discussão sobre localização e tal. Ele estava defendendo a tese de que o Maracanã era uma espécie de expressão da sociedade, do povo do Rio de Janeiro, porque ele era gregário, era barato e permitia que os mais pobres também tivessem um lugar no estádio para assistir os jogos, que eram os que ficavam na Geral, né? A Geral era o lugar onde você assistia o jogo em pé, você não tinha cadeira para sentar, então você ficava na Geral. Era no nível tua perspectiva visual era no nível do gramado, e a turma da Geral se divertia horrores, era o pessoal mais pobre, de menor recurso e tal. E ele mostrando que o Maracanã foi reformado e foi elitizado e encarecido, perdeu a Geral, etc. e tal, e tornou-se novamente a expressão de uma sociedade que, tal qual o estádio, segregou, encareceu, se elitizou, etc. e tal. Uma sociedade menos acolhedora, menos gregária do que era a época em que o Maracanã foi inaugurado. Então temos aqui o Arquibaldo, que é o torcedor típico da arquibancada, o Geraldino, que era o torcedor típico da Geral, e temos aqui agora a seguinte expressão que eu quero que o Dionísio fale, que é fazer o meio de campo. Faz aí o meio de campo para mim, Dionísio. Fazer o meio de campo veio do futebol, porque o Brasil tem uma tradição de célebres armadores ali, Gerson, Didi, né? É uma galeria de craques incrível. E eles se destacavam mais por ajudar o atacante a fazer o gol. Às vezes faziam também, mas a tarefa principal é defender, ajudar ali a aprender a defesa e armar o ataque. Passou para a linguagem cotidiana nos nossos ofícios, nas nossas profissões, porque alguém vai nos ajudar fazendo os contatos necessários, preparando as condições para que nós possamos fazer o gol no nosso trabalho. O meio de campo é
esta tarefa de organização. Boixá, eu queria registrar uma coisa que não quero deixar passar em 15 segundos, querido. Posso? A primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão, a do México, contou com incontáveis televisores mudos e o rádio ligado, porque as pessoas ficaram decepcionadas com a narração do que eles viam. Eles gostavam do que ouviam, era muito mais emocionante. E o rádio é que criou essas metáforas todas. A televisão quase não criou ainda. Não chegamos ainda a uma linguagem da televisão para o futebol. Ainda são narrações comparadas às do rádio, desprovidas de emoção, sem dúvida. Ou de uma emoção específica para aquele veículo. Bom, Dionísio da Silva, com aqui Sem Papas na Língua, hoje expressões ligadas ao futebol, homenagem aos 75 anos do rei, o Rei Pelé. Maravilhoso Rei Pelé, inteiraço, está muito bem, espero que possamos comemorar muitos aniversários dele aí. O Márcio Augusto de Souza escreveu que também em outubro quem faria aniversário, no caso se estivesse vivo, outro grande craque, o Anjo das Pernas Tortas, Garrincha. Aí ele disse aqui que o aniversário dele é comemorado dia 18 de outubro, mas tem muita gente que comemora no dia de ontem, dia 28 de outubro, mas de qualquer forma também em outubro, Mané Garrincha faria aniversário. Talvez você tenha se confundido no começo da coluna quando você falou 75 ou 70, porque essa semana teve o aniversário de 70 anos do Lula. É verdade. E numa data errada, né? Porque o Lula nasceu, segundo a mãe dele, no dia 6. E daí o pai foi registrar para não pagar a multa e disse que era aquele o dia. Deve ser a mesma coisa do Mané Garrincha, então. De 18 a Garrincha deve ser isso também. Mas, querido Boixá, é o seguinte, tem um livro aqui, eu estou em Florianópolis, com a capa do famoso número 10, o Pelé, num jogo, o título se chama Um Jogo Inesquecível, do jornalista Polidoro Júnior, Avaí 1, Santos 2. Diz que foi um jogo dramático, todo mundo marcou o Pelé e ele não fez nenhum gol. Então os outros fizeram, mas apenas 2. Muito bem, Dionísio da Silva volta a conversar conosco na quinta-feira que vem aqui no Sem Papas na Língua. Até lá, Dionísio. Querido Boixá, é sempre uma alegria te encontrar aqui ao vivo e a equipe da Band. Um abraço para todo mundo e para os nossos ouvintes.